Alô, tudo bem? É, bom, oi, gente, boa noite para todos e todas. Embalados nessa mística aí, a gente dá início então ao sexto encontro do curso Pensamento Crítico Emancipatório. Hoje com marxismo e feminismo, né? A gente vai discutir aí com a companheira Lia Urbini, ela é da editora Expressão Popular, colabora com o MST há um tempão, setores de gênero, né, cultura, participou de diversas traduções aí de livros importantíssimos para discutir a questão do feminismo e do marxismo. Hector, algum informe? Eu esqueci de perguntar isso para você antes. Ainda não, companheiro. Hoje só uma questão. Vamos fazer a metodologia da palestra da companheira Lia, depois vamos a fazer a divisão dos grupos, né? Uma divisão automática aqui, aleatória. E nesse período, Lia, você consegue tomar sua aguinha, fazer seu intervalinho. A gente volta depois da discussão, do debate nos núcleos de base, para uma plenária com você. Então, essa é a nossa metodologia hoje, tá? Beleza. Lia, eu vou marcando seu tempo, geralmente entre 40 minutos, uma hora, vai variando nesse tempo. A hora que der uns 40 minutos eu te aviso. Aí você tem em mente que pode usar ainda mais uns 15, 20. Perfeito. Beleza? Certo. Então, simbora. Então, boa noite, todo mundo, companheiros, companheiras. Muito feliz de estar aqui nessa sexta-noite, guerreiros vocês. É um prazer imenso para mim poder estar compondo esse ciclo. O Hector me citou bastante aí sobre os encontros anteriores e fiquei até de assistir as aulas também, porque todos temas super interessantes, com pessoas muito legais. Fiquei feliz de estar no time aí também, então super agradeço o convite. E, bom, não tem gente aqui que eu já conheço das andanças, tem gente que ainda é a primeira vez que eu tô vendo, não sei exatamente, né? O Hector também me citou um pouquinho de onde cada companheiro vinha e tal, mas, enfim, vou apresentando aqui alguns pontos. A ideia é muito mais apresentar algumas questões, né, organizar alguns temas do que, de fato, imagino que trazer alguma grande novidade para vocês, né? Mas vou aqui compartilhar um PowerPointzinho que acho que ajuda na visualização e a gente... Deixa eu ver aqui. Ué? Agora sim. Vocês veem minha tela? Foi. Ainda não. Agora sim. Então, fiquem à vontade a qualquer momento de fazer observações e tudo. Sei que tem um momento também de debate posterior, assim, mas qualquer coisa que vale a pena detalhar melhor, alguma questão, até por interrupção de sinal, né? Não sei, que minha internet genérica, não sei se vai dar muito conta, mas tem funcionado. Mas então, peço vocês me darem toque se precisar voltar alguns segundinhos em alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, então, Guilherme já situou um pouco aí, né, de onde eu venho, muito mais para a gente entender também no que eu posso eventualmente colaborar, né. Faz um tempo, estou desde 16 na Expressão Popular, lá eu reviso, edito livros, né. Antes disso, já tinha aí uma caminhada com o MST, desde a época da Companhia do Latão, na parte de teatro, de cultura, e aí fui trabalhando, fazendo umas oficinas, mas dentre as atividades que eu
me concentro mais, né, tem muito foco em arte e também em gênero, né. E, bom, do que eu acho que às vezes pode contribuir, né, não estou organizada em nenhum setor específico de gênero. Dentro da editora, o que a gente fez foi criar um grupo de trabalho específico, onde está a Kelly, onde está um monte de companheiras, para a gente potencializar dentro da editora as publicações de gênero, né? Então, a gente sempre teve isso no horizonte, mas precisamos de uma forcinha extra para, de fato, né, virar livros, né? Às vezes tinha algumas propostas, algumas coisas, mas para a gente conseguir aumentar o catálogo, a gente está dentro desse GT, e aí são companheiras de muitas do MST, outras organizações amigas também, mas que a gente tem debatido periodicamente, né? Então, são aportes que, né, lugares onde eu estou que eu acho que podem ter algum tipo de colaboração. Eu traduzi com um grupo de tradutoras, a gente fazia traduções coletivas feministas, 2 livros que a gente traduziu até para entender um pouco qual era, de uma autora que chama Silvia Federici, não sei quem já se aproximou mais, ela não está exatamente no campo do marxismo, né, mas ela estuda, está mais para a turma dos autonomistas, mas traduzimos 2 livros dela que estudavam a questão da acumulação primitiva com recuperações históricas interessantes sobre a parte da Inquisição e até hoje em dia como que isso reverbera ligando, né, a acumulação primitiva com a questão da ofensiva do capital nos corpos das mulheres, né? Silvia Federici trabalhou um tanto de tempo numa organização italiana ali que militava bastante com relação ao trabalho doméstico. Tinha o nome da organização em português Salários para o Trabalho Doméstico, né? Então tinha uma reivindicação ali sobre mais uma estratégia política do que de fato achavam que de fato iam conseguir o salário para o trabalho doméstico, mas era para visibilizar o trabalho que não era reconhecido, né? E aí, nos anos 80, ela vai trabalhar na Nigéria e trabalha com mulheres nigerianas essa questão da expropriação das terras, né? Então, apesar de, na hora que ela usa Marx, às vezes ela usa derrapando em umas coisas, mas no que ela usa de recuperação histórica, tem aportes interessantes aí que ajudam a gente a pensar, né? Como que algumas categorias continuam sendo muito úteis para a gente, que pesquisas a gente tem que fazer complementares, né, para pensar, por exemplo, desafios atuais, né, como são as mulheres, né, os desafios das mulheres nas expropriações de terra de hoje, né, então, no capítulo 24, lá do Capital, quando se fala bastante, né, do começo, né, da origem de todo o dinheiro, de onde que veio o dinheiro para começar a fazer a indústria, né? Então, de alguma maneira, esse processo de roubos de terras continua, todo mundo aqui está careca de saber, mas como isso incide principalmente também, né, nas atividades das mulheres e como que isso está conectado com as lutas de hoje, né? Então, enfim, traduzi esses 2 livros, então, sobre esses temas dá para tirar um caldo aí. E aí, agora, a gente lançou na editora o Eleanor Marx, Uma Vida, que é uma biografia da filha do Marx, né, a filha mais nova. Tem a Jenny, a mais velha, a Laura do meio, e a Eleanor, que é a mais nova, né? E foi uma proposta que eu apresentei mesmo, porque sabia que a gente estava procurando títulos, e enfim, dentro das histórias, né, da família Marx, às vezes me incomodava um pouco como era muitas vezes retratado como, nossa, uma família que só se lascou, né, uma família, ou até alguns retratos, né, como se,
por conta desse desempenho X, desse momento X da vida do Marx, tem pessoas, né, de outros campos que acabam desqualificando toda a teoria, porque eventualmente, né, em uma carta, em algum episódio, Marx não foi o homem perfeito que cobram que seja, né? Então, acho que ter traduzido a história da vida da Eleanor Marx ajuda muito a entender como que essa dinâmica familiar, e é uma família estendida, né, porque o Engels era um segundo pai para Eleanor Marx, vários amigos, né, o senhor biblioteca, tem outras pessoas que estavam ali no entorno da casa da família Marx e que formaram, né, afetivamente, inclusive, as crianças, bom, e como que a Eleanor Marx, que não é tão trazida como uma mulher que tem grandes contribuições, mas ela foi uma das primeiras, né, se a gente entende o marxismo como a partir do Marx, né, ela é a filha direta, né, então, do feminismo marxista. A gente teria aí, logo de cara, algumas, né, um folhetinho que ela fez, a gente também lançou junto com a biografia, que é a questão da mulher, de um ponto de vista socialista. Era uma das primeiras produções que eu acho que vale destacar dentro desse conjunto de elaborações prático-teóricas, né? Eleanor Marx, ela foi morreu relativamente cedo, né? 46 anos, mas ela teve uma vida intensa pra caramba, chegou a falar para 100 mil estivadores numa das, né, dos encontros com mais pessoas, 100 mil para a época, né, gente, século XIX, e chegou no fim da vida mesmo, com 40 e poucos, ela tinha que escrever carta falando, gente, eu já tô com uma perda de voz crônica aqui, imagina, né, nem carro de som, nem nada, o nível de demandas, né, às vezes ela tinha palestra manhã, tarde e noite, e fazia atividades até culturais também, junto com, né, organização de sindicatos. Então ela teve uma atuação, ela foi a única filha que nasceu na Inglaterra mesmo, né? Então ela tinha até pela idade também, que era mais nova, né? Ela participou muito de uma transformação, né, da organização do trabalho lá na Inglaterra na época, que o cartismo, aquelas outras tradições de sindicatos que o Marx estava mais próximo, né, até a fundação da Internacional, tinha uma dinâmica específica, né, e aí vai avançando o tempo, a Eleanor consegue pegar um próximo momento, né, principalmente depois que o Marx morre, algumas ondas novas, né, de militância de trabalhadores está acontecendo na Inglaterra, e a Eleanor consegue fazer fusões muito interessantes, não só, ela tinha um interesse sobre, né, as questões da mulher, como era o nome, né, não necessariamente se chamavam feministas, né, mas era a partir daquele caldo de manifestações, por exemplo, das sufragistas, né, exigindo participação, direito de votar e de ser votada, né, ela até tinha uma conversa com as sufragistas, mas ela e também achava muito importante que as mulheres pudessem votar e fossem votadas, mas também refletia sobre outros aspectos do que naquela época se chamava questão da mulher, né? Depois a gente debate um tanto sobre isso, né? Por que chamar de questão da mulher, né? Mas que, enfim, uma mulher extraordinária que conseguiu, nesse folhetinho, inclusive, o texto tem no marxist.org, a tradução que a gente publicou na editora, a gente também publicou no site Marxismo Feminista, depois está aqui nas referências. Quem de vocês, de repente, ainda não conheceu o folheto, vale bastante a pena, porque é isso, né? Folhetinho de 50 páginas de bolso, assim, que é super rápido de ler, e com o jeito, né, de se dirigir às pessoas, que tudo bem, para a gente do século XXI
tem algumas coisas que não fazem tanto sentido, mas tem uma preocupação dela, né, na questão do ser didática. Ela foi professora por muito tempo e trabalhou muito tempo. Um camarada super amigo próximo dela, ela chegou a ajudá-lo na alfabetização, né, e depois em vários trabalhos políticos, e virou um super amigo dela, assim. Então, enfim, ela tinha uma atuação bem múltipla, né, no dia a dia, no trabalho de base, trabalho de organização, e em paralelo tem essa produção né, de textos, assim. Então tem esse panfleto que ela vai pontuando, né, uma resposta a um texto do Bebel, do Auguste Bebel, que na época estava proibido de circular na Alemanha. Ele vai, escreve um texto e inclusive é proibido. Daí, porque está proibido, tem todo um burburinho em cima, né? E aí ela faz esse panfleto, assina ela e o companheiro dela, né? Até hoje não sabemos qual que foi a intensidade da participação de cada um deles, mas o fato é que ela, nos palanques, debatia muito, né? E na própria prática de vida também colocava as questões da mulher muito fundida, né, com as outras preocupações. Então, por exemplo, tem, dentro da trajetória dela, tem atividades dela com as descascadoras de cebola, um sindicato da época que era predominantemente feminino, imagino, pela essa separação por gênero de acordo com coisas que se faz com a mão, com algum, né, às vezes a coisa do ter dedos finos, então colocavam criança e mulher para algumas coisas que precisavam de uma precisão maior, né? Mas ela tinha já essa atuação, né, bem interessante, inclusive de reflexão, né, das especificidades da luta das mulheres, né? Então, bom, também é um assunto que eu gosto muito e acho que contribui quando a gente vai pensar nisso, né, sobre essa articulação entre feminismo e marxista, né? Na hora que eu vi a encomenda, inclusive fiquei pensando, né, porque assim como recortes, né, que a gente faz para apresentar assuntos, é sempre bom fazer aquelas ressalvas de sempre, né? Não tem um marxismo, não tem um feminismo, um feminismo marxista ou marxismo, né, marxismo feminista. Existem muitas produções, a gente encaixa, né? Aqui eu fiz uma seleção específica, nem pus a Silvia Federici aqui dentro das autoras que eu sugiro no final, porque a Silvia ajuda muito nos insumos, mas na hora que vai usar mesmo as categorias marxistas, ela entra naquela turma que fala que Marx foi desenvolvimentista e que, enfim, entra em umas polêmicas que, na minha opinião, são um pouco mal elaboradas, né, porque não usam o conjunto dos textos, acabam lendo uma coisa ou outra só. Mas, enfim, outras mulheres que desenvolveram essa articulação, né, entre, poxa, me filio aí a essa herança marxista, mas também estou aqui bebendo das contribuições feministas, né? Então, acho que é esse conjunto de mulheres de algumas, né, também selecionei, porque tem muita mulher aí fazendo muita coisa, mas selecionei algumas aí que podem ser referências aqui, né. E atualmente estou na equipe de tradução, depois dessa tradução da Eleanor. Estou traduzindo um livro dos anos 80, de uma moça que chama Lizzie Vogel, né, uma ideia, enfim, parte desses esforços de tradução tem a ver com isso, né? Tem muito livro que é isso, 40 anos que se passou de textos muito importantes e que não estão no português, muitas vezes não estão nem no espanhol, né? Então, assim, conseguimos essa autorização aí dessa senhora, agora ela está com 80 e poucos anos, mas foi uma mulher bem porreta, não sei quem de vocês também já chegou a ter algum acesso, mas provavelmente de pessoas que citaram ela também, mas ela foi uma que fez um trabalho, né, para a gente que está traduzindo, fundamental, que foi isso, tipo,
tinha todo um embate, né, nos anos 70 sobre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, e aí um tanto de mulheres estavam reivindicando, falando assim, a gente vai descartar a contribuição do Marx, ou a gente para até aqui, daqui para diante tem que inventar coisa nova, porque Marx não considerava o trabalho reprodutivo dentro das categorias dele, então ele não deu bola. E aí a Lizzie Vogel é uma, né, mulher, o projeto dela nesse livro que a gente está traduzindo é justo esse, de falar assim, vamos olhar o Capital e entender nessa análise aqui se a gente consegue avançar com Marx ou se de fato precisa fazer como essas companheiras estão falando, de, né, a partir daqui o Capital não consideraria, o próprio Marx, em todas as obras, não consideraria, né, todo o trabalho das mulheres. E aí a conclusão dela é não, podemos continuar usando o Marx, podemos continuar nos referindo ao Capital, claro que, né, sempre associando com contribuições da conjuntura e de outros teóricos e outras pessoas aí que estão na luta, mas que não precisaria, né, descartar que esse olhar que essas mulheres tinham, né, de obrigar, como se assim, porque ele está chamando, né, de trabalho improdutivo, isso seria uma desqualificação desse trabalho. E aí o trabalho todo da Lizzie Vogel é de virar e falar assim, não é uma desqualificação, né? Vamos ver como que a gente pode sim fazer muito mais trabalhos para investigar, né, todo um terreno que continua em aberto aí de pesquisa, né? Uma coisa é complementar, outra coisa é você exigir que, por exemplo, a obra do Marx tivesse que mudar os termos, né? Muitas vezes as pessoas têm um incômodo que é quase moral com essa palavra improdutivo, né? Como se a categoria precisasse ter outro nome, porque improdutivo é o que a gente chama, né? Tipo, terreno improdutivo. A gente tem uma associação, né, de produtivo, como se eu estou chamando de improdutivo é porque não presta, né? O que precisa produzir, que não está produzindo, né? E aí o que a Lizzie Vogel faz é mostrar, gente, isso é uma categoria técnica, talvez ele, com as palavras dele lá, né, do alemão, depois a tradução em inglês, possa não ser de fato a palavra mais feliz, a divisão, né, mais interessante possível, mas não vamos ler moralmente, né, essa divisão entre produtivo e improdutivo, e vamos tentar usar esse legado marxista aqui, com essa análise, a gente não precisa descartá-lo, né, a gente pode avançar entendendo, né, essas dinâmicas, isso não, o fato da Lizzie não descartar o Capital, por exemplo, não faz com que ela ache que toda a luta dessas mulheres era em vão, com certeza, né? Em comum, elas tinham todo mundo compartilhava aí de uma coisa óbvia, que era o trabalho doméstico, o trabalho de reprodução da vida, o trabalho de cuidado não está sendo valorizado, nem financeiramente, nem moralmente. As pessoas não enxergam, né? Não, muitas vezes é isso. Um slogan típico da época era isso que chamam de amor, é trabalho não pago, né? Tá voltando agora, tem bastante gente pichando por aí. Mas o fato de não olharem como trabalho, né, socialmente, não, os companheiros homens, né, não, em alguns momentos, não considerar aquilo um trabalho, achar que é um dever pelo seu papel como mulher, né? Então, em geral, todo mundo ali estava concordando que isso era um absurdo. Então, tudo bem, né? Estamos com elas nesse sentido, né? Isso aqui sim é um tipo de trabalho, é invisibilizado, né? E aí, dentro disso, o que fazer, né? E tem um histórico de por que em muitos e muitos casos as mulheres acabaram com esse trabalho, né? Tem história por trás aí, mas disso para a gente olhar para a teoria marxista e entender os limites, até onde que vai e até onde que rompe, cada uma dessas, né, dessas correntes feministas acabou lendo de um jeito, né? E o que me interessa aqui, que eu acho que
dá para percorrer rapidinho aqui com vocês, é essa turma que, junto com a Lizzie Vogel, com outras mulheres, foi encontrando, né, conexões, falando, sim, dá para a gente caminhar junto e, ao mesmo tempo, sim, vamos reconhecer que precisa de complementos, né. E aí, como escolha, né, de trajetória, a gente pode pensar, né, como fiquei até, né, pensando aqui comigo como que daria para apresentar, né, se a gente falaria por uma questão mais cronológica, de né, recuperar algumas contribuições, né, remontando historicamente por episódios, ou se a gente escolhia algumas autoras. E aí eu acho que, até pelo tempo e por, né, a característica da turma, acho que vale mais a pena pensar nas questões, né, questões que o feminismo foi apresentando ao longo da luta e em que momentos que essas questões puderam estar junto né, com a reflexão marxista. E aí, bom, o texto que eu sugeri de leitura era só um aquecer motores, né, para a gente pensar a primeira problematização que eu acho que é bem interessante dentro, né, do feminismo, assim, essa categoria, né, que muitas feministas acabaram contribuindo para construir, que foi a categoria de gênero, né. Quando a gente pega os textos dessas primeiras mulheres, por exemplo, a própria Simone de Beauvoir, mas outras mulheres antes, a Eleanor, né, o Marx e tudo mais, mas mesmo as mulheres, elas usavam essa linguagem, né, falavam sobre sexo, quando na verdade, né, depois que se elaborou essa categoria gênero, muito da função dessa categoria era a gente separar coisas, né? O que está mais no terreno do biológico e o que está mais no terreno do social, né? Então, por muitos motivos em que essa associação entre biológico e social empacavam o debate, surgiu essa teoria, né? Então, acho que o que vale a pena desse texto que eu indiquei é justamente de entender como se constrói historicamente um conceito e para quê, né? Em que momento que é importante de debater categorias, né? Então, a categoria gênero foi uma grande contribuição para a gente pensar, né, conseguir avançar com o pensamento em relação aos problemas do que antes a gente chamava de questão das mulheres, e hoje, inclusive, a gente pode falar problemas de gênero, né, questões de gênero, né, o problema né, do aborto, do divórcio, por que eram, em geral, chamado de problema das mulheres? Porque as mulheres eram mais afetadas, né, mas como que metade da população é masculina, né, então, assim, chamar de questão da mulher tinha ali muitos limites, né, então, quando se avançou para os estudos de gênero, era um convite, inclusive, a todo mundo a pensar que isso não é um problema só das mulheres, né? Apesar delas serem as mais afetadas, mas que estaria aí em toda a humanidade necessitando refletir sobre as suas próprias posturas, né? Bom, e aí acho que só para a gente pensar concretamente, né? O texto que às vezes é meio cabeçudo, assim, mas ele fala de uma coisa que hoje em dia está sendo uma ferramenta boa, né? Esse aqui foi até uma ferramentinha que foi usada em trabalho de políticas públicas, assim, um cartazinho que foi usado em alguns trabalhos de formação de professores e tal, para, né, conseguir desenhar mesmo essas diferenças, né? Como que entende, né? Porque em geral, sei lá, eu lembro que minha avó, quando eu era pequena, ela sempre tinha junto para comer lá no sítio dela monicão, uma pessoa que na época minha avó falava, é um cara que se veste de mulher e que era né, não tinha casa e tal, e sempre vinha comer na casa da minha avó e ela comia com monicão. A minha avó às vezes não tinha, né, palavras específicas e as palavras da época também eram outras, mas enfim,
que muitas coisas já existiam antes de ter nomes para elas, isso sempre aconteceu, né? Mas esse momento em que a gente está agora tem um tanto de categorias que às vezes é útil, né? Até para a luta que a gente acompanhe um tanto desse debate para a gente, enfim, conseguir pensar e agir melhor, né? Trouxe essa citação, Guilherme, quanto me diz, me orienta aí do tempo, só para que eu não marquei aqui quando a gente começou, só para ver se vai dar 30 minutos agora. Tá, então dá tempo, beleza. Tem uma piadinha que eu acho que vocês já devem ter visto, não é uma piadinha, é um jogo de palavras que no Brasil não faz muito sentido, né, mas que eu acho interessante que o pessoal que fala inglês usa, né? Que eles history de história se escreve com his, né? O his é o termo para homem. E aí todo esse movimento das mulheres também foi de problematizar de alguma maneira o jeito de se fazer história, né? E aí elas propõem um termo que é o her story, que é tipo a história delas, né? Na palavra daí embutir que, né, em vez de ser a história do homem, for, né, a história das mulheres. É um jogo que a gente, enfim, nem reproduz, porque pra gente história não remete a nada, mas nada específico de gênero, mas eu acho que é interessante, né, essa citação, acho que reúne um pouco um debate que as feministas marxistas tiveram que enfrentar, né, que tem a ver com esse assunto. Então, inscrever as mulheres na história implica necessariamente a redefinição e o alargamento das noções tradicionais daquilo que é historicamente importante, para incluir tanto a experiência pessoal e subjetiva, quanto as atividades públicas e políticas, né? Então, de alguma maneira, o feminismo, né, muitas vertentes, obviamente, mas assim, existiu aí um tensionamento que, para as produções marxistas, né, sensíveis e razoáveis, eles não puderam fazer ouvidos moucos, né? Falaram, bom, as mulheres, muitas das pautas do que elas estão colocando, é impossível a gente continuar fazendo nossa análise de como é a dinâmica do capital, como é a dinâmica das lutas, sem mudar, né, sem considerar coisas do que elas estão falando. E acho que esse trecho, né, que fala colocar mulheres na história traz a necessidade da gente redefinir algumas coisas, né? A própria Eleanor Marx, ela, nesse folhetinho e algumas outras publicações, ela vai trazendo como que pautas que antes eram consideradas, coisa de mulher, vai ali no canto, mulheres, fiquem ali debatendo aí umas coisas que é de vocês, né? O tratamento oficial que se dava por muito tempo foi esse, né? De isso aqui é o momento de vocês ali. E que aos poucos, né, com muita luta enfim, seguimos até hoje nessa, né? Mas de mostrar como que não, né, em vários contextos, você debater, por exemplo, a divisão igualitária dos trabalhos, ou a necessidade de creche, ou a necessidade, né, reivindicação de políticas públicas específicas para que as mulheres de fato pudessem se inserir. Imagina, na época da Eleanor Marx, até os próprios companheiros dela da Liga Socialista ou de outras organizações que ela circulava também, nem todo mundo concordava que mulher devia votar, e eram companheiros socialistas, né? Mas por alguns, enfim, contextos da época, eles achavam, não, acho ótimo, estamos aqui fazendo a luta, mas votar, acho que as mulheres tinham argumentos de homens que a Eleanor considerava minimamente, assim, eram pessoas que em outros pontos eles estavam ali, né, caminhando juntos, mas chegava nesse momento, tinham discursos do tipo, a mesma questão que a gente enfrentou, por exemplo, quando analfabetos foram autorizados a votar aqui, né, essa coisa de que, mas mulher votar vai votar mal.
mulher votar vai seguir a cabeça do homem. Se o homem já está votando errado, a mulher vai ser uma a mais que vai votar errado, né? Então, enfim, um monte de argumento furado, mas que na época foi muito difícil de contornar ali. Mas acho que é importante a gente ir entendendo, né, como que isso são lutas, e em vários momentos, um livro aqui que eu deixei de indicação, né, que é da uma italiana também, chama Cinzia Arruza, que ela faz exatamente essa trajetória. Acho que até pus aqui, né, o nome inteiro do livro, esse aqui, Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo. É muito legal, porque aí, de fato, nesse livro ela vai contando em que momentos, né, foram acontecendo essas aproximações e separações, assim. Mas, enfim, super pertinente para a gente, né, entender essas dinâmicas. E acho que para a gente também entender esse movimento de mulheres, é importante também a gente entender como que existe, né, paralelos entre isso. Então, toda a parte da historiografia, por exemplo, dos historiadores, na hora de pensar sobre outros modos de se fazer história, enfrentaram problemas semelhantes, né? Então, história dos de baixo, o pessoal que quis criar, né, uma historiografia para fazer a história popular, por exemplo, tiveram que resolver os impasses deles também, né, de como fazer ao trazer, por exemplo, presidiários como sujeitos políticos, camponeses como sujeitos políticos, negros, indígenas, que ampliações foram necessárias, né, para se fazer uma história digna e, né, à esquerda sobre isso, né. Bom, acho que um exemplo que eu acho que dentro desses debates sobre feminismo, em geral, quem se recusa, né, não é o nosso caso, mas para a gente pensar, né, sobre as resistências que ainda hoje se tem, né, nos momentos de se encampar determinados lemas ou pautas feministas, dentro do campo popular, obviamente, mas é legal a gente às vezes fazer uns paralelos de outros campos, né? E acho que para mim um que é curioso dentro da luta camponesa aqui no Brasil mesmo, que eu acho que como foi realmente a construção do debate, né, para entrar o tema da agroecologia e para entrar um tema bem mais recente agora, mas, né, do vegetarianismo. Eu não como carne desde os 14 e em alguns momentos eu já vi porque, em geral, né, antes de mais nada, quem apresentou, né, quem cooptou o debate do vegetarianismo foi o mercado, foi o próprio agro, né, mas foi considerado uma demanda elitista, inclusive, né? E porque a maior parte das pessoas também levava como isso, como uma opção pessoal, ou como, vou mudar aqui um hábito, sem conectar com o resto, né? E como que hoje em dia o debate está se fazendo com outras formas, né? Qual que é, né, uma reforma agrária e popular e agroecológica, né? Então, são temas que de alguma maneira, eles também estiveram em disputa, né? O vegetarianismo tem a galera mais tosca também militando sobre o vegetarianismo, né? Tem um pessoal bem bicho grilo da agroecologia que não necessariamente fecha, né, com acordos específicos de entender o que é uma reforma agrária, né? Mas como que essas inclusões, né, de categorias que tem a ver com lutas, né, foram também né, agregando ali no campo do marxismo, né? Acho que é uma analogia possível para a gente entender de outra forma como algumas categorias feministas também, né, foram entrando. Bom, acho que esse trecho do 18 Brumário, para mim, ilustra muito, né, esse exercício de como ir entendendo, né, as línguas, né, das lutas, né.
do jeito que é uma das primeiras traduções, a gente tem isso, né? Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestados os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentarem-se nessa linguagem emprestada, né? Acho que é um trecho que eu acho super interessante, assim, até para a gente pensar também, né, nessa dinâmica também, né, da própria língua, a linguagem emprestada, né, o quanto que a gente, essas categorias também têm são um campo de disputa e como que elas se concretizam também, né. E aí, acho que a partir desses pontos aqui que eu acho que rende a maior parte dos debates aí, Vi, que depois vocês vão fazer as concentrações aí nos NBs, né? Mas acho que alguns dos tópicos, né, que são mais recorrentes ao longo dos movimentos do século XIX e XX aí, encampados por várias mulheres, né? Com as muitas variedades disso, né, gente? Então, se a gente vai comparar, por exemplo, o feminismo branco do feminismo negro, tem um monte de diferenças, o feminismo do centro, o feminismo da periferia, tem muitas diferenças, mas pensando, né, tentando achar múltiplos comuns aqui, alguns agrupamentos, né, então coloquei aqui como um grupo principal, autonomia dos corpos, né, então tem um conjunto aí de debates que muitas vezes foram estigmatizados ou deixados como questão menor, né, porque tem a ver com os corpos, e evidentemente porque não são os corpos que estão todo dia enfrentando esse tipo de coisa, né, do lado de quem não leva em consideração essas reivindicações, que são, assim, básicas, né, autonomia do corpo nesse sentido, né. Antes, no século XIX, inclusive isso, tinha grupos de feministas brancas que não apoiavam, eram sufragistas e não apoiavam o abolicionismo, por exemplo. Né? Então, principalmente no feminismo dos Estados Unidos, isso foi um racha. As mulheres falando assim, como pode que vocês estejam brigando por voto e não apoiem o fim da escravidão? Tipo, que é isso? Né? Mas, enfim, historicamente essas coisas aconteceram. Mas se a gente pensar sobre, né, esse conjunto de autonomia dos corpos, teria abolicionismo, né? Então, hoje em dia, enfim, um pouco menos candente, mas importante até hoje a gente entender o que foi isso, né? Questão do aborto continua, né? Muito do feminismo se resume a isso, né? Ah, mulher aborteira, né? Tipo, feminista, mulher que quer abortar, né? Como que isso é muito mais amplo do que isso, né? O direito de poder controlar, né? A própria decidir quando e quantos, se quiser, quantos filhos, né? Até hoje a gente vê, né? Coisa parece tão antiga, mas enfim, homens se negando a usar camisinha, né? Coisas assim, tão de hoje, mas que podia ter superado há tanto tempo, né? Divórcio, direito de não sofrer violência, né? Outra associação muito imediata, né? Um dos livros da Safiotti que sai muito lá na editora, porque é um livro que ainda dá muito subsídio para uma das principais coisas, que é não vou apanhar em casa, né? Muita gente às vezes não essa questão do 180 e de tal tem, né? Uma expressão direta no cotidiano de tanta gente hoje em dia, né? Ainda. Então, vestimenta, assédio, estupro, livre expressão de gênero, tudo ali estaria, né, como algumas pautas desse
grupo maior, a autonomia dos corpos. Luta pela participação política, outro conjunto aí de temas, né? Então, desde o sufrágio, representatividade para votar e ser votado, cotas de, né? O quanto que faz sentido ou não ter cotas para representação feminina, meios para ocupar os espaços públicos, então, né? Reivindicação por políticas públicas específicas, né? Para que se possa, de fato, uma coisa até a lei, então pode, mas na prática, como que você oferece meios de você poder, por exemplo, ter um cargo ou poder estar no, né, vi que tem iniciativas do orçamento participativo, por exemplo, que criavam o que os movimentos sociais fazem há muito mais tempo, né, e com muito mais propriedade, mas enfim, essa história de, por exemplo, ter a ciranda deles, né, que criam formas ali de fazer com que as mulheres participem, né. Trabalho, então, todo esse debate, né, sobre como que pode ter um tipo de salário, né, uma faixa salarial mais baixa se você é mulher, debate sobre, né, até hoje, enfim, discurso do Bolsonaro de hoje em dia tem a ver com isso, né, de não contratem mulher porque elas vão engravidar e vão pedir licença maternidade, né, o tipo de coisa que a gente vê nos discursos, inclusive hoje, né, e que é um negócio que é tão pré-histórico, né. Trabalho doméstico, trabalho reprodutivo, equiparação salarial, todo esse conjunto que está aí dentro desse mundo do trabalho, né? E aí, dentro dessa questão do trabalho, acho que é um dos pontos mais cruciais aí, né? Porque também são duas realidades bem diferentes entre mulheres brancas e mulheres negras, né? Então, desde o século XIX é isso, né? As mulheres já eram parte do mercado de trabalho. Isso não era uma questão, né? Não, já estavam porque não era outro arranjo doméstico familiar, né? E a sexualidade, né? Então, livre expressão de orientação sexual, questionamento sobre monogamia, adultério, as categorias, por exemplo, a Kollontai, né, que trabalha com amor, camaradagem, um monte de debates que aconteceram desde a época da Revolução Russa, né, mas seguiram sobre outros arranjos de família, outros arranjos de amores, famílias diversas e educação sexual nas escolas, né. Então, dentro desses 4 eixos maiores aqui, eu acho que rende um tanto de perguntas e debates sobre esses casamentos e divórcios, né? Em que momentos que as proposições do campo feminista foram mais ou menos próximas, né, das produções, enfim, das linhas marxistas, né? Então, em si, se a gente olha para essas pautas, o debate sobre aborto foi feito de muito jeito diferente, né? Debate sobre inserção no lugar de trabalho, a depender de como se faz, né? Inclusive todo um debate mais hoje em dia sobre a questão do identitarismo, né? Quando as pessoas perdem a mão e uma identidade que configura ali características suas vira essa mais do que outras, né? Então, em vez de se olhar, né, não negar identidades, mas entendê-la numa dinâmica, né, anticapitalista, socialista, tem outros caminhos aí que às vezes, né, o feminismo mesmo pôde tomar, né? Então, antes de mais nada, sou mulher feminista, né? E alguns desses debates complicados, mas que, enfim, há muito tempo também já tem bastante mulher debatendo bem sobre essa questão, né? A própria Safiotti com a teoria do nó e com o que depois ficou mais conhecido como interseccionalidade, né? Mas como se não se anula, né? O fato de a gente debater negritude, debater questões do feminismo, não seria uma escolha do ou, né? Como que a gente consegue fazer isso dentro da perspectiva socialista, por exemplo, né? E isso não é novidade, né? Desde das russas, das cubanas, muita gente foi produzindo muita coisa nesse terreno e muita coisa também a gente tem que agregar, né?
Enfim, e aí acho que encerro com essas pistas, assim, que eu acho que seria bom para a gente debater. Articulações entre capitalismo e patriarcado, né? Safiotti é ótima nesse sentido, Angela Davis também. Acho que esse lema, né, que a gente entoa tanto, sem feminismo não há socialismo, todo mundo que é bem simples da gente entender, né, que isso deveria ser óbvio, mas assim ainda tem terrenos, né, resistências a entender como se isso é uma disputa ou não, né, mas há muitas teóricas desde os anos 60 vem comentando muito, né, teóricas e gente da luta, né, de que a gente não precisa fazer uma relação de causa e efeito, entendendo ou o capitalismo ou o patriarcado, né, mas entendendo como essas duas esferas se reforçam mutuamente. Né? Então, não é imediatamente, se a gente fizer a revolução, não vai acabar o machismo, né? Mas como que o fato de você fazer uma luta contra o capitalismo, né, ela precisa estar também considerando essas dinâmicas patriarcais, né? Um alimenta o outro, né? Problematização dos papéis de gênero, né? Um campo do feminismo que é, né, se chama, né, de teoria da reprodução social, tem muito a ver com isso, né? Tipo, foi uma super contribuição do feminismo ter avançado nesse campo, né? De falar sobre o gênero e depois de mostrar passo a passo como que o fato, né, da reprodução social, né, da reprodução da força de trabalho, né, Marx, a Lise Vogel principalmente, fala muito sobre isso. Marx debateu todo o universo da força de trabalho, né, a criação ali do mercado capitalista e da exploração da força de trabalho, mas e quem produz a força de trabalho, né? Então ela vai expandindo e dando caminhos, né, passos a mais nesse campo que depois a gente concentra nesse nome aí, né, de reprodução social. Mas que eu acho que é uma grande contribuição para se expandir, né, o próprio plano do que foi o livro do Capital, né, tem muita coisa que se agrega, né, que não precisa conflitar, mas que estudando mais sobre isso a gente consegue avançar muito, né. Isso aqui já falei, debate sobre cuidado, né, em geral, até a própria palavra cuidado, né, um companheiro lá da editora conta, assim, que, tipo, ele, de adolescente, achava um saco, porque ele não podia nem falar, toma cuidado, porque falar, tomar cuidado, era colocá-lo no campo das mulheres. E ele, entre os meninos, ele falava que o lugar que ele morava ali tinha cachoeira, e que ele achava idiota a brincadeira de todo mundo pular num lugar que era evidentemente cara de acidente, e ele falava, eu nem gostava de pular e nem podia falar tome cuidado, porque cuidado, até a palavra, né, de todo esse campo do que ele abrange, né, e que é, assim, basicamente a vida inteira, né, é considerado secundário, é uma questão feminina, né, e é muito impressionante como o fato das mulheres terem trazido essa dimensão e falado, gente, entre outras coisas, por que homem morre mais cedo, né? Mas, enfim, tem outras questões aí envolvidas, óbvio, mas assim, é impossível a gente fazer, né, uma sociedade com bons homens e boas mulheres se a dinâmica do cuidado, você saber cuidar de uma criação, cuidar de você mesmo, né? Tipo, tem homem que não ao achar que lavar a louça, o cuidado da casa não precisa ser a minha vida, eventualmente é isso, larga o cara ali por 10 dias, né? Ah, eu vou viajar, fica aí 10 dias, a pessoa volta, tá mais magra, tá mais anêmica, né? O mínimo cuidado até consigo mesmo não tem, né? Então, enfim, outro grande legado aí do campo das mulheres, né?
Participação política, já comentei, e essa questão do falar politicamente sobre os corpos. Acho que a gente podia encerrar com esse ponto, que muitas vezes isso foi reduzido a uma questão também menor ou pessoal, né? O lema, o pessoal é político, foi por muito tempo ironizado, né? Como se assim, então quer ficar falando de pessoal, de fofoca, quer falar né? E se ridicularizava o tema do pessoal e o que as mulheres, né? Também teve mulher que defendeu isso de um jeito bobo, né? Mas assim, o que importa para a gente, que é todo o histórico da reivindicação do pessoal como político, como potência e como agregando na luta, aí sim tem a ver com isso, né? Da gente conseguir olhar para os corpos, né? E colocar o corpo na política, né? Com todas as suas dimensões, da sexualidade, das diferenças entre, né? Formas de expressão, né, o fato de mulheres, né, por que a gente tem hoje em dia a regra do mulheres podem pedir para descer fora do ponto, né, o homem mais solidário, né, o homem mais companheiro, nunca vai conseguir entender o que é né, o corpo com medo ao ver que não tem uma sequência de 2 postes acesos ali até você chegar na porta da sua casa, né, tem uma suscetibilidade do corpo, né, que enfim, a gente entender como parte do político e não só como isso aqui a gente deixa para debater, não é coletivo o suficiente, né, é uma redução extrema do, né, dos debates, e acho que aí até outros, né, movimentos, por exemplo, o debate atual da necropolítica, de como que os corpos abjetos, né, um monte de outras pessoas que têm falado coisas semelhantes sobre os corpos descartáveis, né, e aí a gente entende muito bem, principalmente agora na pandemia, de que corpo e, né, do que se está falando, que a gente está falando sobre cuidados e sobre corpos, né, que são mais ou menos descartáveis, né. Então, encerraria por aqui, companheiras, companheiros. No fim do slide tem também as referências, vários links. Depois, vocês tiverem interesse de alguma coisa aí também, só fuçar por aqui. Opa, pontualmente, meu, meu celular acabou de apitar aqui, que deu tempo. Olha só. Bom, agora a gente divide os grupos aqui no sorteio do Google Meets. E a ideia, então, é refletir, pensar e trazer questões a partir do texto, da apresentação e de aflições da vida em geral. Eu já vou botar aqui para dividir, para a gente não perder muito tempo, e aí tem uns 10 minutos aí nas salas. Guilherme, Oi. na última sessão, a gente teve uma situação que foi de sobrepor a necessidade de um pequeno intervalo para pegar uma água ou fazer um xixi, enfim, e mais o tempo da discussão. E a gente acabou tendo que fazer essa opção. Será que se a gente, em vez de colocar o temporizador para 10 minutos, colocar em 15 para a gente conseguir juntar as duas coisas? De boa, acho que sim. Vou aumentar o tempo aqui, então. Gente, e lembrar que depois tem que uma pessoa sistematizar, né? A fala para poder apresentar aqui. São apenas 2 núcleos de base, então a ideia é que vocês consigam trocar ideias de boa. Ó, então tá com 15 minutos. Perfeito, gente. Vou também no meu xixi aqui e já encontro vocês. Beleza. Então, a gente aproveita talvez 5 minutos desses 15 minutos para o intervalo e depois a gente. Certo? Hoje você vai ter café, Ana. Fica tranquila.
Ih, não sei o que fiz que saí.
conspira contra mim, Elias. Não te ouvi, Hector. A tecnologia que conspira contra mim. Ah, sim. Ah, seu Daniel, que não participou, né? Ou ele voltou sozinho? Ou vocês colocaram ele aqui? O Daniel estava num grupo, não estava, Daniel? Ele só ouviu a gente, então, não disse um A, né, seu Daniel? Vamos. Será que ele está? Ou ele só abriu? Ele não quer falar com a Então, gente, pelo jeito. gente, estamos voltando, já estamos todos aqui na sala de volta. Me parece que sim. Gui, você está por aqui, Gui? Tô aqui. Então fica contigo, tá? Beleza. Vamos que vamos. A gente separou em 2 núcleos dessa vez, né? Núcleo 1 tá por aí, fazer a sistematização. Não? Eu não sei se apareceu o número 1 e 2, agora que eu pensei nisso. Apareceu. Apareceu. Ah, Eu beleza. tava falando sozinho. Ah, beleza. Não, eu só levantei. Eu sou um cão dele que vai falar. Só pra... Desculpa se agora me romper. Eu só levantei uma questão, né, que eu falei pra ela sobre... Que a gente falou sobre o capitalismo, né, e como ele influencia no trabalho em relação à mulher. A única questão que eu levantei foi que mesmo a mulher tendo o direito de trabalhar fora, né, de prestar esse serviço, mesmo a gente tendo um trabalho fora, a gente acabou tendo esses dois trabalhos, porque além de servir um capitalista, que a gente serviu o chefe fora de casa, a gente acaba servindo dentro da nossa própria casa. E apenas um desses serviços são remunerados, sendo que no começo era muito mal remunerado, porque a mulher era dado como uma mão de obra secundária, né? Eu não sei se é essa a fala. Mas é basicamente isso, tipo, desde sempre se tornou algo bem estrutural mesmo, da mulher ela trabalhar fora e ainda trabalhar em casa, e somente um desses trabalhos ser remunerado, porque o trabalho doméstico até hoje não é considerado uma obrigação e não um trabalho, né? Acho que foi essa questão que eu levantei só em relação a isso. Beleza. O núcleo 2. Tá mudo. Rosângela, tá mudo. Tá. Era a Marilene do meu grupo. E aí a gente ficou conversando sobre vários aspectos. No fim, quando a gente percebeu, faltando uns 4 minutos, 5. E aí eu estava colocando sobre a questão, a última fala da... Tá aparecendo expressão popular? Lia. Qual que é o seu nome? Lia. Lia? Isso. Lia. Então, Lia, na verdade, o texto todo ele é muito bom, só que as letrinhas pequenas demais não ajudam muito. Mas eu li até são 9 páginas, eu entrei na 8ª página, eu achei o texto muito bom mesmo. Gostei demais de ver essa história toda do desenrolar da vida da mulher em sociedade, né? Com todas essas situações que pertence só à mulher mesmo, porque a condição do homem é uma, condição da mulher é outra, mas ao mesmo tempo
As duas situações precisam ser vistas concomitantemente, não dá para ver uma coisa ou outra separadamente, né? E aí, acho que até por conta disso, quando você fala, que até anotei aqui, achei interessante, se você pudesse falar mais um pouco, sobre o patriarcalismo, que a gente não deve, não é que não deve, mas que o estudo não deve ser dividido, ter só a visão patriarcal ou só a visão capitalista, né, da nossa situação. Não é mais uma ou menos outra. Mas eu fiz até a setinha. Acho que é o processo dialético, alimentando o outro nessa situação toda. Ou seja, para a gente conseguir entender e a gente se emancipar disso, dessa problemática toda, nós precisamos, então, entender o patriarcado e o capitalismo e as duas forças ao mesmo tempo para a gente conseguir se entender. Não sei, né, se você pudesse ajudar nessa situação para a gente entender melhor. Claro. Ai, mas eu já agradeço antecipadamente, porque foi maravilhoso. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu assisti a 3 moças lindas, né? Que elas foram como que ela chama? Na Socialista Morena. Eu acho que foi você? Estava lá. Ai, eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, o tema que foi abordado lá está bem do jeito que vocês falavam, de uma forma tão gostosa, de todos que vocês trabalharam juntas, as 3 fazendo, né? Nossa, eu falei, ai, parece que é ela, vou perguntar. Nossa, foi maravilhoso, viu, a apresentação de vocês, que eu gosto muito dela, e a apresentação de vocês 3 foi um show. Obrigada, bom saber. Bom, tem mais alguma colocação de algo mais que saiu das discussões? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Se não, passamos a palavra. Opa. Posso só rapidamente, Gui? É porque não foi uma elaboração, então a gente não trouxe enquanto uma questão do NB, mas eu fiz uma ponderação na nossa conversa, sobre a peculiaridade, né, do movimento em relação a outros instrumentos históricos da classe, observando isso que você traz sobre a constituição da categoria de gênero, né, de que a gente teve, historicamente, a constituição de setorial de mulheres e de secretaria de mulheres nos sindicatos, nos partidos, que no movimento social, em que pese a gente tenha demorado mais para conseguir emplacar, né, enfim, conquistar isso organicamente dentro da estrutura organizativa dos movimentos, mas pelo menos no MST isso também tem um lado bom, que é de se configurar já numa perspectiva não de ser apenas na auto-organização das mulheres, mas de problematizar em nível estrutural, né, assim como outras dimensões da vida, politizar a questão da relação entre homens e mulheres na construção de uma nova sociedade. Isso não é pouca coisa, não estou dizendo isso para ficar, né, puxando o braço para a nossa sardinha, mas para colocar que a gente, enfim, tem construções históricas distintas que vão se somando, trazendo elementos para complexificar e aprimorar, né, a forma de casar essas pautas que não são sobrepostas, que são juntas, né? Uhum. Só complementando a Dani e a Jade, que a gente não estava discutindo lá no grupo, estava falando sobre a sobreposição, né, das opressões do capitalismo e o patriarcado, e tinha visto essa semana um projeto de lei na Argentina das mulheres receberem um salário, né, as donas de casa, por criarem os filhos e por servirem no lar.
Eu queria saber se existe alguma coisa semelhante aqui no Brasil, alguém que pense isso. Com o Congresso Conservador da forma que a gente tem, eu sei que fica difícil. Mas, e também sobre... tem a bancada feminista, né? Tem algumas organizações que são só de mulheres. Eu não sei até que ponto seria legal interessante ter um partido só de mulher também. Não sei se isso atrapalharia, se isso segregaria. A opinião da... Posso falar só mais uma coisa, por favor? Tem muita coisa que me incomoda, claro. Eu, com meus 67 anos, eu não me conformo com muitas coisas. Eu quero entender e quero ver se eu consigo ainda ajudar mais, né? A vocês que ainda vão ficar por aqui, quero ver se eu ainda dou mais uma ajudazinha aí. Eu assisti, é uma coisa absurda tudo isso, né? O quanto nós somos oprimidas e vejo a questão da mulher negra, que eu estou me inteirando cada vez mais também no processo, que eu acredito muito que as indígenas e as negras é que vão fazer a revolução e a gente vai estar junto, né? Lado a lado para fazer essa revolução. Mas o negócio é tão ruim ainda, que eu assistindo as CPIs, que eu assisti, agora aposentada, né? Eu assisti a quase tudo. E as mulheres que participaram, enquanto senadoras, elas, nenhuma tinha o poder de voto, de decisão. Mas achei que foi até legal a forma como elas participaram. Mas uma delas disse que não existia banheiro feminino no Senado. Olha a que ponto que nós chegamos, né? Não existir banheiro, e a gente não tem noção disso, né? Porque é tudo tão fechado só para os homens, que ainda a Jade também fala assim, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente tem que puxar todas as sardinhas para o nosso lado, entendeu? Porque é muito, a gente ainda tem que ficar com dedos para... Eu não sei se eu estou, mas eu acho que eu me sinto até no direito de falar esse tipo de coisa, sabe? Assim, de todas as aulas que a gente teve, né, até agora, é direcionado à questão feminina. Mas não tem para o masculino. Claro que não tem, nem precisa, né? Nós é que precisamos entender o processo, e muito ter os homens entendendo com a gente esse processo dessa nossa situação de mulher no mundo, na sociedade, né? Ai, falei. Muito bem. Lia, acho que tem uns 15 minutinhos aí para você contemplar as falas aí. Nossa, muito legal, gente. Acho que eu vou costurando aqui algumas coisas, mas, né, dentro das minhas limitações aqui. Acho que começar por essa ideia de falar um pouco mais sobre essas conexões entre capitalismo e patriarcado, porque é dos debates mais... É isso, né? Há muito tempo várias mulheres têm trazido essa conexão. E aí, se a gente pensa em problemas práticos, assim, eu acho que ajuda muito a imagem aí do banheiro no Senado, né? Quanto mais a gente concretiza com imagens, isso ajuda muito, né? E os impasses do começo da Revolução Cubana e como, né, é isso, a Revolução sempre está em construção, né? E tem muita coisa que, quando a gente vai acompanhando essas histórias de sociedades que foram, né, lidando com isso de outra forma, assim, é muito curioso, porque por mais que tivessem, né, mulheres também ali na Serra Maestra, tivesse uma abertura, né, para que, não, isso aqui não é coisa só de homem, não é todo mundo entrar aqui nesse iate, é só macho, né, então, assim, tinha uma participação das mulheres também, até na guerrilha e no momento das montanhas, e muito para depois, assim.
e a Federação das Mulheres Cubanas, né, toda a estrutura ali que muito rapidamente se criou ali, né, um espaço, né, de se entender como que seria a construção da mulher revolucionária, né, também, e como que fazia parte dali dos trabalhos. E é curioso, porque as mulheres, né, rapidamente, assim, as que ainda tiveram que lidar com questões e tal, quem estava mais acostumada com, né, uma imposição social de, não, mas fui criada para ser do lar e tudo mais, rapidinho já desencanaram disso. Mas os homens, né, então a Federação das Mulheres Cubanas ajudou muito, né, nessa coisa de, sim, vamos aí, vamos se reunir de fim de semana e vamos fazer isso, e vamos fazer tarefa de alfabetização, e é homem e é mulher, e tá todo mundo e vamos fazer as coisas. Mas, né, por não ter tido uma estrutura específica criada para desmachização, talvez, não sei como seria, né? Mas assim, houve um espaço de organização das mulheres, mas os homens seguiram a vida, né? E assim, hoje em dia, muitos dos debates que continuam, né, depois de décadas ali, é de como os caras ainda reproduzem muitas coisas, mais do que as mulheres, inclusive. Né? Então, assim, pensar nessas, né, nos espaços, a Jade pontuando aí, né, de tipo, é muito diferente, né, quando no surgimento ou nos primeiros momentos de organização você já tem, por exemplo, né, uma diretriz de falar, não, então a gente vai ter composição de mesa, composição dos espaços, sempre tendo uma companheira e um companheiro, esses tipos de designações que no começo até parecia um pouco formalista. Sei, hoje em dia eu vejo bastante alguns grupos que ficam assim, não vamos fazer uma mesa, né, de debates, assim, muitas vezes lá na editora a gente cruza com isso, né, só tem homem na mesa, tem que pôr uma mulher. Em alguns momentos isso foi sempre visto, então põe a mulher para mediar, né, tipo, ocorria para as pessoas que a mulher fosse a mediadora, o que já é muito típico né, de entender qual é a função da mulher num debate intelectual, né? E aí, hoje em dia, também isso, né? Tipo, é uma mesa só branca, que pessoas podem contribuir e que não são brancos, né? Então, assim, é um exercício aí, né, de criar esses dispositivos, esses espaços e ir crescendo com isso, e, né, às vezes vai ser mesmo como quase como uma diretriz que vem, tipo, nossa, o que eu faço, então, já que não tenho, né, não temos aqui no nosso grupo, então, vamos criar, né, mas acho que é super importante essa estrutura já tá como ponto importante, né, mas é isso, é luta diária, né, e cada exemplo histórico que a gente vai ter, quando isso não acontece, pode acontecer esse tipo de bizarrice, de, né, como que um movimento, né, que enfim, tem N coisas para correr atrás e tudo, consegue estar anos-luz de distância de uma instituição que está ali, oficial, com verba, com arquitetura, né, como que isso está tão mais atrasado, né, então, porque significa, porque isso não foi colocado em pauta, né, e não das formas necessárias. E aí acho que já entraria também nesse ponto de que é meio comum, né, sobre os limites e as possibilidades das cotas, né? Então, assim, quando a gente olha, né, um pouco do que o Gabriel também perguntou, né, sobre, tipo, é óbvio que parte das reivindicações tem a ver com ter mulheres em espaços de decisão, né? Mas em si, isso pode ser o que no partido do Bolsonaro, em outros lugares, é isso, né? Tipo, tem que enfiar lá uma mulher, é uma mulher reaça como todos os caras reaças que estão ali, aí tem Carla Zambelli, aí tem um monte de mulheres que não representam nenhuma pauta das mulheres organizadas, né? Faz um desserviço em relação às mulheres, mas está ali como uma pessoa que se passa como eu faço a cota.
né? Então, é isso, é importante ter a cota, não é o suficiente, né? Então, todo esse dilema de como fazer, no caso de até isso, bancadas feministas e tal, é ótimo que se criem, né? Agora, o quanto que elas estão de fato representando, né, os anseios e as lutas. Isso não é imediato, né? É uma construção. Você precisa também estar acoplado, senão vai acontecer isso. Holiday, negros, né, militando a favor dos brancos, mulheres militando em favor dos homens, né, com o direito de ter esse espaço, né. Acho que nesse sentido o entrecruzamento sempre presente, né, capitalismo e patriarcado, é isso. Em outras, né, o pessoal da antropologia, quando as pessoas vão estudar outras, inclusive sociedades, vão pensando, mesmo em lugares antes do capitalismo ou em lugares em que a dinâmica do mercado não está estabelecida, mas tem essa, em muitas situações tem essa divisão entre, né, homens ocupam espaço público, mulheres ocupam serviços domésticos, e aí muito da antropologia, já nos anos 30, foi desmistificando, né, falando, olha, tem outros arranjos também, né, não necessariamente, tem sociedades em que os homens são os responsáveis por atividades culturais e as mulheres pela dimensão econômica, né, então isso de acordo com cada sociedade foi se arranjando, mas existe uma tendência, né, conforme elas vão se aproximando, inclusive, da dinâmica mais próxima do capital, de também reproduzir algumas dessas coisas. Então, o fato de mulheres estarem no lar, muitas vezes foi acoplado à biologia, o que é quase uma aleatoriedade, né? Porque, assim, que mulheres sejam mais fracas como físico, então as mulheres têm que ficar dentro de uma casinha e os homens podem sair para a selva, isso enfim, a gente tem muitos exemplos de como, né, isso é desmontado, né, mas isso como a ideia da imagem da bela recatada do lar, né, da construção social da dona de casa, por exemplo. Isso não foi desde sempre, né? Esse livro da Federici é bom nessa parte, de entender como que também foi uma construção social a figura da dona de casa, né? Então, foi um monte de investidas do capital junto com as modalidades, por exemplo, de incursão do Estado, de por exemplo, punir mulheres por, né, antes era a igreja e depois igreja com Estado, hoje em dia mais Estado, mas o fato das mulheres terem sido destituídas por exemplo, do lugar onde hoje em dia é a medicina predominantemente masculina, né? As mulheres, historicamente, em muitos arranjos, foram as que mais tinham conexões com saber farmacêutico, como manejar, né, as ervas e as condutas, né, e isso foi destituído, inclusive institucionalmente, né, o fato de terem inventado que quem vai saber sobre o corpo, a questão do parto, né, que parteiras, historicamente também, em um dado momento se inventou que não, a melhor pessoa para saber disso é um homem, médico com jaleco, que foi lá fazer aquela faculdade, com um monte de problemas nesse arranjo, né? Mas isso não é aleatório, né? Não foi por, isso aqui foi, em um dado momento, muitas sociedades combinaram de gostar dessa separação azul e rosa, mulheres doces e homens selvagens, né? Isso foi uma retroalimentação, né, de dinâmicas, e que é isso, em parte bebe de um patriarcado que não necessariamente tem a ver com arranjo econômico, mas se alimenta, né, ele se fortalece, e aí hoje em dia a gente vê a dinâmica, né, do capital se valendo dessa lógica dos bons costumes, né, de todo esse discurso do Bela Recatada do Lar serve ao capital, né? Então, você vai
criando essas figuras, né, que volta e meia são revalorizadas, né. Gabriel tinha falado sobre a questão da reivindicação do salário pelo trabalho doméstico, né? As argentinas voltaram com esse tópico, que já era, né, isso, desde os anos 70, principalmente na Itália, nos Estados Unidos, esse lema se tornou demanda por políticas públicas, né? E tem rachas enormes em relação a isso, porque tem uma turma que acredita que isso faz visibilizar um trabalho, né? E tem outro grupo dentro do próprio feminismo em que acha que isso vai reiterar essa separação. Então, em vez de tensionar essa divisão, que uma criação de uma bolsa ou de uma política pública que estabelece esse salário, ele só aceitaria as coisas como elas estão. Né? Isso não é uma questão resolvida e eu não conheço aqui nenhum projeto de lei que esteja específico sobre isso, mas desconhecimento meu mesmo, pode ser que tenha, não sei. Mas o que eu sei é sobre esse impasse em vários países, né? E desde os anos 70, né? Quando parte das mulheres puxa essa demanda, por outro lado, muitas outras vão falar, não, a gente tem que ter creche universal, a gente tem que ter lavanderia coletiva, a gente tem que ter refeitório popular, né? Então, de alguma maneira, às vezes elas brigam um pouco nesse sentido, de qual que é o mais inteligente de se demandar, né? Porque, eventualmente, é isso. Se você estipula que vai ter um bolsa dona de casa, como que isso se articula com os outros, né, benefícios e como que isso não para nele mesmo, né? Então, quando esses auxílios são bem articulados, né, é isso, o Bolsa Família não vem sozinho, ele vem dentro de uma estrutura, né, que beneficia as pessoas no imediato, mas articula numa rede de assistência que também, em alguns lugares, consegue rumar para uma autonomia, né? Então, enfim, acho que esse que é um debate que é interessante dessa pauta, né? Tipo, ela tem suas vantagens e desvantagens quando ela sai do campo da reivindicação pela visibilização só, né? Porque sim, deveria ser reconhecido como trabalho. Agora, que isso venha pelo Estado ou não, né? Via o que as russas já tinham feito, né? As creches e até os refeitórios já tinham acontecido já em 17, né? O nível de cobertura social que tem em Cuba hoje para né, as demandas específicas do que se entende como das mulheres, porque já abstraiu que também é demanda dos pais, né, dos homens, mas isso foi muito mais aposta de criar para não voltar a mulher para dentro da casa, né? E acho que a Dani tinha perguntado um tanto sobre essa questão, né, da dupla jornada do trabalho doméstico. Eu acho que também conversa um pouco com isso, né, Dani, de entender que sim, do jeito que hoje em dia está colocado, por mais que a gente debata, né, que a gente como militante saiba, né, tenha a consciência de que sim, isso é um trabalho e de cobrar, né, ter um alívio. Eu, como investigadora da cultura pop, fico me alimentando, né, do que em geral está passando. Eu acabei de assistir a última temporada, o último negócio, uma coisa que chama Casamento às Cegas, que é um monte de gente que nos conhece casando e que ficou famoso nos negócios de internet, mas é isso, tem mulheres que até se sentem fazendo menos do que elas deveriam fazer, como mulheres que elas vão não ser a candidata ideal do casamento, né? Tem umas coisas de expectativas sobre o que é um casal que ainda hoje
as pessoas têm coragem de, né, de aparecer isso na televisão como se isso fosse uma coisa tranquila, né, de, tipo, as mulheres envergonhadas porque elas são bagunceiras, no sentido de, ai, meu Deus, eu não sei arrumar mala, será que o homem vai me aguentar porque eu sou bagunceira? Né? Então tem uma série de questões que no hoje, né, no mais imediato, em exemplos toscos, assim, mas que configuram, né, essa necessidade. A gente precisa debater isso, e como a gente vai debater, né? Porque aí, pensando em como que no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano da editora, por exemplo, né? A gente, ai, quem que troca o galão d'água? Quem que recebe não sei quem, né? Em alguns momentos a gente teve que sentar e virar e falar assim, por que coincidentemente né, as mulheres estão sempre nesse campo e homens estão nesse campo? A gente senta, conversa, redistribui, né? Mas isso se deixa no automático, o automático traz a tradição, né? E a tradição traz muitas coisas ruins também, né? Mas acho que daí tem muito também da tarefa dos homens que não estão fazendo, que é esse exemplo da Revolução Cubana, né? Muitos homens, em parte, para falando, não, isso aqui é protagonismo das mulheres, não vou debater, é coisa delas, reitera muitas vezes esse campo, né, do que por muito tempo foi isso, tipo, a questão da mulher, educação sexual nas escolas, por que a gente vai achar que isso está dentro de um campo que se chama a questão da mulher? Claro, porque as mulheres são as mais, né, estupradas e todo esse conjunto, mas assim, por que não é uma pauta dos homens como pais de crianças, né? De tipo, você vê grupos de pais se organizando para ter educação sexual nas escolas. Muitas vezes é o grupo de mães, até hoje, né, pautando isso. Isso é uma tensão, né, um limite de como que os caras estão também se organizando para, beleza, tem espaços que sim, então, são só das mulheres e, né, também uma dinâmica organizativa ali própria, mas, enquanto isso, eles estão também se entendendo como, né, o que eles têm que mudar, né, porque senão vai ser sempre isso, da mulher falando, jogando na cara, que faz a dupla jornada e que o cara não tem nem condição de saber, e aí vira um tipo de... A imagem que se cria é como se fosse uma briga interpessoal, né? Que, mas minha mãe até hoje em dia, meu pai vira e fala assim, hoje eu vou arrumar a cama. Não, você nem sabe arrumar a cama, né? Tem, assim, nos mínimos detalhes, tem esse tipo de retroalimentação que, inclusive, as mulheres também alimentam em alguma medida, né? Tipo, como que minha mãe até hoje, se meu pai não sabe arrumar a cama, por que ela em algum momento não falou? Vai, então, olhar 20 tipos de instruções de hotelaria de como arrumar uma cama. Ou sei lá, sabe que forma? Eu vira e fala assim, eu quero que você faça assim e você não vai sair daqui enquanto não fizer assim, e pronto. Ou então debate, né? Arranja de outro jeito. Mas, enfim, esse pensamento, né, de como colocar esses debates, né, que parecem ser domésticos no sentido pessoais, isso aqui, roupa suja a gente lava em casa, nesse sentido, né? Então, às vezes, até, né, na sua organização, no seu lugar, pessoa ótima, divide tudo. Aí chega em casa, não é necessariamente assim, mas parece que é um assunto que, né, você vai ter que lidar só entre você e o seu companheiro, né? Enfim, precisa de ferramentas, né? A gente tem que criar como fazer isso, né? E a gente vê que por mais que a gente estude, troque ideia, tem coisas que são recorrentes, né? Mas acho que já temos, pelo menos, né, entre a gente tem um tanto de estratégias, né, de como lidar com isso, assim, né? O que eu acho que é o mais desafiador é pensar, né, também, né, não que esteja resolvido 100%, mas, assim, o abismo é muito grande quando a gente vê, né, quem não está organizado e quem, né, tá ali solto reproduzindo coisas que parece que é isso, do século XIX, né?
como puxar isso não só como uma coisa de ai, foi sempre assim e vai ser sempre assim, né? E como politizar isso, como debater isso como parte né, da trajetória. E como isso não ficar como tema de feminista, né? Como isso vir com o aporte se você está incomodado com a exploração do seu patrão, se você está trabalhando de Uber e tá uma merda, esse debate também sobre o trabalho doméstico tem conexão, né? Que às vezes parece que fica muito apartado, né? Não sei. Algum outro ponto que vocês acham que eu consigo abordar? Gui, tá por aí? Tô aqui. Eu tava esperando pra ver se alguém ia lançar outro ponto. Mas acho que até pelo... Assim, o debate é muito bom, né? As questões também e tal. E até pelo horário, talvez passo pro Hector pra ele fazer o encerramento aí. Certo. Bom, no nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo, en la inhóspita sequedad de los caminos, pero ahí me quedo, entre escombros y desperdicios. Destruyan a mi epidermis resentida, despedacen mis sueños, mi alegría. Aniquílenme, mas no queiranme sancionar, porque un día aparecí sobre esa teja, y tive voz y grité, y tive fronteras y no quis despertar sin ellas, y tive armas y allí están, perfiladas, firmes y ariscas. Con ese poema da Lida Franco, Lia, nós queremos te agradecer pela tua contribuição, pelas tuas palavras, né? Por essa aula tão importante e tão pertinente nesse nosso processo. E agradecer a todas, a todos e a todas por nos acompanhar e por seguir firmes aqui nesse nosso processo, né? Então, desejando boa noite e feliz final de semana, nós podemos dar por concluída a nossa aula, certo, Gui? Belezura, então. Compas, então agradeço demais, adorei nossa sexta-noite. Estou aqui à disposição sempre que precisarem e muito feliz de poder estar com vocês. Forte abraço, Lia. Obrigado. Até mais, queridos. Até breve, Lia, em 3D. Até. Obrigada, Lia, foi maravilhosa. Obrigada, Ana. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, Marilene. Tchau, Jade. Tchau, Ana. Marilene. Boa noite, Hector, Guilherme. Tchau, boa noite. Aí, compas. Bom final de semana, tá? Falou, falou, falou.